Hoje celebramos a festa do apóstolo Santo André, irmão de São Pedro, cujo nome era Simão. Santo André era discípulo de João Batista, assim como São João, irmão de São Tiago. Esses quatro, dois irmãos, foram os primeiros discípulos de Jesus, estavam ligados a João Batista. Todos os quatro eram pescadores, trabalhavam ali no Mar da Galileia, tinham uma espécie de sociedade. E esses são os primeiros que Jesus chama. O que não era comum, uma vez que os mestres da época não chamavam os seus discípulos entre pessoas que certamente não tinham letramento, não tinham preparo intelectual. São Paulo, por exemplo, que era discípulo de Gamaliel, um grande mestre da época, foi estudar na sua escola, aprendeu a ler, a escrever, para poder estudar as Escrituras. E Jesus chama pescadores, homens que não eram cultos, que não eram letrados, não eram estudiosos, eram trabalhadores, justamente porque eles deviam escutar a sua palavra. Mais do que tudo, mais do que um estudo aprofundado das Escrituras do Antigo Testamento, eles precisavam escutar e guardar a palavra de Jesus. Como São Paulo diz na primeira leitura de hoje, a fé vem da pregação e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então eles escutaram a palavra de Cristo para podê-la depois transmitir aos outros. Eram discípulos de São João Batista, tinham recebido aquele batismo que não é o batismo cristão, era um batismo de penitência, um batismo de conversão, um sinal de arrependimento, de disposição para receber o Messias. Quando João Batista aponta Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então eles o seguem. E depois Santo André vai dizer a seu irmão: encontramos o Messias, encontramos aquele de quem Moisés falou nas Escrituras. Então é Santo André quem apresenta Pedro para Jesus, Jesus para Pedro. E depois é que Jesus então faz para eles aquele convite: de agora em diante já não sereis pescadores de peixes, sereis pescadores de homens. Eu farei de vós pescadores de homens. Segui-me, vinde após mim. Portanto, Jesus muda a identidade desses homens, muda a sua vida, dá a eles uma missão de pescarem, de atraírem, de conquistarem homens, pessoas, para serem seus discípulos, para acreditarem na sua palavra, pregando o Evangelho. Essa pescaria se dá pela pregação. São Paulo, na primeira leitura, diz justamente que para que nós nos salvemos, é preciso que nós acreditemos na palavra de Jesus. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Mas para isso é preciso que
a pessoa escute a pregação do Evangelho. Como invocá-lo sem antes crer nele? Como crer sem antes ter ouvido falar dele? Como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? E ser apóstolo significa justamente ser enviado. Jesus enviou os apóstolos para que pregassem e para que, mediante essa pregação, outros homens fossem conquistados, fossem pescados. E eles deixam tudo, não somente André e Pedro, mas também João e Tiago, deixam tudo para seguir Jesus, para se fazerem seus discípulos. Depois também São João nos conta que no episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, foi Santo André quem apresentou a Jesus o menino que tinha consigo os 5 pães e os 2 peixes que Jesus multiplicou. Também São João conta que, perto ali do momento da paixão de Jesus, faltando poucos dias para a sua paixão, alguns gregos que ouviram falar de Jesus vieram e queriam falar com ele, e foi Santo André, junto com São Filipe, que apresentaram Jesus a esses gregos, ou seja, a pagãos, a estrangeiros que tinham ouvido falar de Jesus. O próprio nome André é um nome grego, vem de andros, que significa homem. E Santo André é especialmente venerado pelos gregos. Morreu como os outros apóstolos, mártir, crucificado como seu irmão São Pedro, porém São Pedro de ponta cabeça, e Santo André numa cruz em forma de X. Por isso a cruz em forma de X é chamada de Cruz de Santo André. E teria pregado então o Evangelho aos gregos, por isso até hoje na Igreja Oriental há uma grande veneração a Santo André, porque ele teria sido aquele que pregou o Evangelho para muitos deles naquelas regiões da Grécia. Então vamos pedir a intercessão de Santo André para que nós, escutando a palavra, escutando a pregação, a palavra de Cristo, possamos crer que a palavra suscite no nosso coração a fé. Também nós sejamos pescados, também nós sejamos conquistados, atraídos pelo Cristo, por meio da sua palavra, que é o anzol que nos fisga, para que, crendo no coração, possamos alcançar a justiça, confessando a fé com a boca, consigamos a salvação, e também nós possamos atrair para Cristo outras pessoas, sejamos testemunhas de Cristo que fazem ressoar a sua voz em toda a terra. Amém.